Christian, Mônaco, ano passado uma corrida interessante, a vitória do Sérgio Pérez com uma certa polêmica. O que você está pensando nesse grande prêmio de Mônaco, Christian? Mônaco, para mim, eu acho que se não for a corrida mais especial do ano de todas as provas de Fórmula 1, é uma das. Eu sempre gostei bastante de Mônaco. Eu acho que Mônaco, alguns até dizem que é meio especialidade da casa. Eu aprendi com meu pai bastante a andar na rua e meu pai sempre andou muito bem. Inclusive, eu acho que essa é a primeira vez na história da Fórmula 1, né, que 2 irmãos iriam terminar no pódio lá em Mônaco e daí ele ficou sem combustível na última volta ou na penúltima volta. Isso daí foi de Brabham em 73, se eu não me engano. O Emerson acabou terminando em segundo naquela corrida e eu acho que o Jack Stewart ganhou a prova. Foi isso, Enciclopédia? Qual ano, Christian? Acho que foi 73, né? Quando o Christian tinha uns 25 Não, eu tinha 2 anos. Então. Aí você já mas forçou a barra agora também, 73. Eu lembro os campeões de 70 pra cá. Tá bom. Mas agora vencedores de Mônaco de 70 pra cá já não dá pra lembrar, não. Mônaco em si, o fim de semana, para quem tá trabalhando, é um fim de semana caótico, é um final de semana difícil, forrado de gente. Não é fácil você ir de um lugar para o outro, é tudo complicado, mas também, por outro lado, a hora que você entra dentro do carro e o prazer que dá acelerar em Mônaco, pelo menos para mim, sempre foi enorme. Eu tive 3 oportunidades de poder correr lá. A primeira oportunidade eu terminei em 8º, a segunda eu terminei em 5º. E na terceira, em Mônaco, eu estava flutuando entre segundo e terceiro e acabou quebrando uma peça de, sei lá, 50 centavos no carro. Só uma observação, teu pai que tá no nosso chat aqui falou que ele quebrou na última volta. Então olha só o nível do chat do Pelas Pistas. Tá bom, eu errei. Quem tava na pista tá corrigindo aqui. Última volta. Foi na última volta. E foi 73. E eu acho que foi logo... Eu acho que foi no S da piscina, se eu não me engano. Faltava 1 ou 2 curvas só para ele terminar e... foi no que foi, acabou não dando certo. Mas Mônaco, interessantemente, eu lembro de eu assistindo a prova em... eu estava correndo de 3.000 em 91, e eu acho que o teu pai estava largando em 4º naquela corrida. E ele nunca foi fã, pelo menos publicamente, ele falou. Sim, ele não é. Então, ele nunca foi fã de Mônaco, ele sempre gostou de circuito de alta. Por exemplo, eu acho que ele amava Silverstone antigo. Sim. E daí eu lembro dele largando em 4º naquela corrida. Não, sinceramente, eu não lembro como ele terminou, mas lembro de eu andando pelo grid. E eu estava a um passo de entrar na Fórmula 1, então é óbvio que eu parava de carro em carro, tentava olhar, enfim, tentava absorver o máximo possível de informação que eu conseguia para eventualmente me preparar da melhor maneira possível para o ano seguinte. Naquela corrida o Nelson acabou abandonando no começo da prova, largou na 4ª colocação, mas em 87 ele foi dobradinha com a Ayrton. Foi a primeira dobradinha brasileira em Mônaco, foi a primeira vitória brasileira em Mônaco de 87, que foi uma dobradinha. Mas o seu pai falava que andar em Mônaco é como andar de bicicleta na sala. Imagina o que é hoje em dia, que os carros são maiores, mais rápidos, né? Não, hoje em dia eles estão enormes, eles estão muito grandes. Se você colocar um carro de Fórmula 1 atual comparado com o da década de 90, eu não vou dizer que é o dobro do tamanho. Mas é uns 30% maior. Exatamente, eu ia falar no mínimo uns 30%. É que os carros daquela época também, eu acho que eles eram muito mais... eu não vou dizer, não sei qual que é a palavra certa, mas eles eram muito mais nervosos, né? Tipo... Hoje em dia você tem muito mais controle do carro, você tem muito mais tecnologia. Não tô nem falando do controle de tração, que até é muito limitado, nem tem. Mas você tem mapa de acelerador, você tem várias coisas que o piloto não tira a mão do volante hora nenhuma, né? Na época década de 80 pelo menos, com os carros que tinham seus 1.000 cavalos, de 700 a 1.000 cavalos,
câmbio H de 6 marchas. Então, tendo que imagina trocar. se por acaso você estivesse fazendo 30 e poucas trocas em marcha por volta, né? Quantas vezes você não estava tirando a mão do exatamente. volante? E o número de voltas naquela época era mesmo de hoje em dia, né? Então, são cansaços diferentes, né? Os pilotos de hoje em dia falam, pô, mas naquela época virava quase 20 segundos mais lento, 15 segundos mais lento. Mas também você ficava metade do tempo com o volante, com a mão fora do volante, segurando ela, trocando a marcha, né? Igual andar de um shifter de kart, que você fica metade da volta segurando o volante com uma mão, outra mão trocando de marcha. Então, é outro tipo de concentração e outro tipo de cansaço. E também fora o pedal, né? Pé na embreagem, no freio, no acelerador ou a volta inteira. Hoje em dia é igual um kart, né? Acelerador e freio e pronto, né? Então, só que eu acho que seus reflexos hoje em dia tem que ser melhores, né? Eu acho que até porque por isso que os pilotos mais novos ou pilotos talvez mais velhos, em certa forma, aposentam mais rápido do que antigamente, que o piloto experiente conseguia pilotar, né? Mais anos. Mas Mônaco, como você disse, é um lugar realmente especial.